Será que a energia da sua mãe está paralisando a sua vida? Meu nome é Juliana, você pode me chamar de Ju. Fala comigo que é sucesso. E hoje eu escolhi gravar esse vídeo, né? Tá chegando o Dia das Mães e eu recebo muitas mulheres que estão naquele modo masculino, faz demais, estão com problemas nos relacionamentos, não ganham o suficiente. Eu trabalho com muitas mulheres que sofrem desses problemas. E o problema delas, na verdade, é, os, é a relação com a mãe, os pontos de vista que elas têm com a mãe. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é o que é o feminino, né? Todo o nosso conhecimento sobre o feminino, ele vem de duas fontes. A primeira que eu vou falar aqui nesse vídeo, o que a gente aprendeu sobre ser mulher, especialmente com a nossa mãe. E também tem o lado masculino, o lado feminino do nosso pai. Mas aqui nesse vídeo eu queria tratar especificamente da questão das mães, porque esse foi um problema muito grande na minha vida, porque durante um bom tempo eu fazia tudo no piloto automático, né? Então, eu buscava passar no concurso, eu buscava ter dinheiro, eu buscava ter uma família, eu buscava ter filhos, a casa tinha que ser de determinada forma, tudo com muita rigidez. E essa rigidez, ela foi me levando para um ponto da minha vida em que eu não sentia tesão por mais nada. Eu olhava para a minha vida, aparentemente eu tinha tudo, mas eu olhava para aquilo e falava, legal, e aí? É só isso? E nesse momento, e é um momento que muitas mulheres acabam chegando, né? Porque é assim que a gente acaba se reconectando com o feminino. A minha mãe, especificamente, né? Eu tinha acabado de ter minha filha, minha mãe teve um problema de depressão muito sério. E a partir dessa depressão, para quem já viu alguns vídeos do canal, eu fui buscar um curso de barras de axis, porque ninguém queria atender mais minha mãe. E aí, enfim, eu apliquei as barras e no dia seguinte minha mãe estava ótima, né, melhorou muito, enfim, hoje ela está bem. Mas ali naquele momento, eu percebi, eu me dei conta de que eu me sentia muito sozinha, que eu levava a vida nas costas, que eu fazia tudo pelos outros, mas eu estava fazendo muito pouco por mim. E as barras de axis foram o início, né, de voltar para mim, voltar a fazer coisas que não precisava ter um porquê, né? Porque para tudo, assim, eu vou comprar esse livro porque com esse livro eu vou estudar para concurso e aí eu vou ganhar mais dinheiro. Tudo tinha que ter um porquê. Eu não podia fazer uma coisa simplesmente porque eu gostava. E isso também é uma desconexão com o nosso feminino. Então, o feminino, ele tem a ver com prazer, expansão, tem a ver com leveza, tem a ver com docilidade, tem a ver com libido, tem a ver com sustentar os seus projetos, tem a ver com conexão com o interno, com você mesma, tem a ver com sucesso, tem a ver com aquele dinheiro que chega, mas com fluidez, tem a ver com a sua percepção de valor próprio. Então, quando você consegue, né, vender algo e cobrar o preço que você acha justo, não o preço de mercado, não o preço que as pessoas acham que tem que ser, quando você consegue falar assim, eu vou vender isso aqui, ele custa 10 mil reais, tem a ver com o seu lado feminino, tem a ver com a autoestima, com o cuidado com o corpo, com se sentir bonita, tudo isso tem a ver com o feminino. E todas as vezes, também tem a ver com relacionamento, relacionamentos saudáveis, né? Então, todas as vezes que você, de alguma forma, se desconecta dessas coisas, pode olhar. Normalmente, é um ponto de vista sobre a sua mãe. Então, nessa hora, eu fui fazer uma constelação familiar e eu cheguei para o constelador e eu falei, olha,
eu acho que eu tenho um problema com a minha mãe, eu não tenho muita clareza sobre isso, mas aconteceu isso, isso e isso, eu já contei em outros vídeos, enfim. Aconteceu uma situação em que eu fiquei muito sozinha e minha mãe não me ajudou. E eu me senti muito mal. Eu senti um abandono, uma solidão tremenda. E várias vezes na vida isso acontecia, né? E eu sempre estava cobrando de alguma mulher isso. Então, eu fiz a constelação. E quando eu fiz essa constelação, o constelador, ele me falou assim, para de esperar que a sua mãe te ame. Se liberta disso. Começa a fazer as coisas que você quer, que você gosta. E ali eu comecei a me dar conta de que uma vida inteira eu fui a boa filha. Eu busquei, né, ser valorizada pela minha mãe. E ser a boa filha é um problema sério na vida de uma mulher. Por quê? E todas nós buscamos isso de uma forma inconsciente. Porque quando nós somos as boas filhas, nós não nos conectamos com algo que é primordial da mulher, que é a nossa essência selvagem. Tá? Tem esse livro que é muito bom, tá até aqui atrás, Mulheres que Correm com Lobos. Eu amo esse livro porque ele traz vários mitos, histórias, né, que a gente ouviu, por exemplo, sei lá, A Bela e a Fera, só que contados da maneira original, não mostrados pela Disney, né? Os mitos que as nossas antepassadas contavam na fogueira, né, com outras mulheres passando. E eram mitos que eram feitos para proteger o feminino, para que as mulheres daquela época se protegessem. Então, chega um ponto da sua vida, e é nesse ponto que você se sente meio morta, que é um ótimo lugar para você ficar, porque ali você vai se conectar com esse lado que eu estou falando, que é muito importante, que é você se maternar, você cuidar de você olhar para você, e várias vezes na sua vida, mesmo eu tendo ferramentas, barras, né, tudo, todas as ferramentas do Axis, várias, né, coisas, constelação, enfim, várias vezes na sua vida você vai se deparar com esse lado, com essa quase morte, digamos assim. E é aqui que o feminino começa a reconstruir. É aqui que você começa a pegar osso por osso, como diz a autora do livro, e começa a se reconstruir. E isso é muito bonito porque ele vem a partir, muitas vezes, de uma desconstrução, de uma energia até de raiva, assim, um pouco, do que a nossa mãe foi. Então, para te ajudar aqui nesse vídeo, hoje, lista 2 pontos de vista que você tem sobre a sua mãe. Por exemplo, minha mãe, ela não teve coragem de sustentar os sonhos dela. Ou minha mãe teve um relacionamento fracassado. Ou minha mãe era estúpida. Qualquer coisa. Veja onde você está sendo assim na sua vida. E a partir daí, comece a reconhecer e reconstruir, catar osso por osso, né, para que você possa ter direito de sustentar seus sonhos, por exemplo, ter o direito de ter relacionamentos saudáveis, que dentre várias coisas. E nesse ponto tem uma ferramenta do Axis que foi uma das ferramentas que mais mudou a minha vida, e que ela funciona da seguinte forma: você vai perguntar 30 vezes por dia a seguinte pergunta: energia, espaço, consciência, escolha, eu e meu corpo podemos ser, para ser a Wanda, que é o nome da minha mãe, que eu verdadeiramente sou. E aí você vai colocar o nome da sua mãe, obviamente, né, filha de Deus, não vai? Então você vai colocar que energia, espaço, consciência, escolha, eu e meu corpo podemos ser, para ser a tananã, nome da sua mãe, que eu verdadeiramente sou. E tudo que isso é vezes 1, Deus leão, destruído, escrito. Então, se você já fez seu curso de barra, você dá um podpoc. Se você não fez, pode falar cancelado, cancelado, cancelado. Por quê? Porque esse é o lugar em que a gente tenta ser a boa filha, é uma encruzilhada na nossa vida. Aqui, a gente diferencia as mulheres que vão ficar presas ali, emaranhadas nos problemas das mães, emaranhadas nos problemas de relacionamento que as mães tiveram, emaranhadas nos problemas financeiros que as mães tiveram,
emaranhadas em todos os problemas das mulheres que vão, de fato, trazer uma nova informação para o sistema, que vão atualizar o sistema. E como que você faz isso? Não precisa ser a pessoa rebelde que vai escolher tudo, o contrário da sua mãe, não é nada disso. Você vai olhar para sua mãe, não como uma Nossa Senhora, né, que é o nosso arquétipo daquela mãe maravilhosa e tal. Você vai olhar para sua mãe como uma mulher comum, assim como você que tem as suas questões, que consegue fazer as coisas, que não consegue fazer as coisas. Quem é mãe sabe, e quem não é, talvez nunca saiba mesmo o que é estar na pele de alguém que é mãe, que tem que lidar com todas as responsabilidades de ser mãe, a gente só aprende isso no cuidado com o outro mesmo. Talvez nessa hora, as pessoas que não são mães, né, quando elas vão cuidar de alguém que elas amam, elas vão entender, né, o que é isso. Então, por que isso é importante? Porque, como eu falei, a mãe nos conecta com o sucesso. E não é um sucesso qualquer, é um sucesso em todas as áreas da sua vida. É o dinheiro que vem com leveza, é o relacionamento que vem com leveza, é a reconexão com o prazer, é a reconexão com o corpo, com o canto, dança, música, tudo isso tem a ver com o feminino. Então, quando você perde isso, né, quando você perde esse senso, essa conexão, tentando colocar o negócio, porque os cachorros estão latindo, quando você perde essa conexão, você morre um pouquinho. E a mãe tem a ver com a vida. Eu gravei um áudio lá do Spotify, que a gente foi fazer uma constelação, e o que ficou muito claro no campo, que o campo mostrou, foi que boa parte das dívidas que as pessoas têm, elas são elas salvam as pessoas de um desejo de morrer, porque essas pessoas que fazem dívida, normalmente elas não têm coragem mesmo de ir até a morte, e ainda bem, mas por não ter coragem, elas se endividam. E o que é a vida? A vida é você fazer algo que você ama, trabalhar em algo que você gosta, qualquer coisa que seja. Aí talvez você tenha ouvido da sua mãe, não, mas trabalhar com arte não vai te dar dinheiro. Qualquer coisa que você fizer, dá dinheiro para você viver bem, se você faz com amor. Né? Isso daí também, esse sucesso vai te ajudar, essa reconexão, né? Olhar para as suas crianças com a sua mãe, vai te ajudar a mudar, né, seus relacionamentos. Você vai começar a atrair relacionamentos que são mais leves, mais prazerosos. Então, o sucesso, na verdade, é ser você. E respeitar o que você deseja viver, mas você só consegue fazer isso quando você supera a culpa de ser uma filha má. Por que má? Porque todas as vezes que você for fazer algo que é contrário ao que a sua mãe faria, internamente a sua alma sabe, e você vai se sentir culpada. Isso a constelação familiar explica, e se você quer aprender mais sobre constelação familiar, clica aqui embaixo, vem para dentro do Prosperação, porque a gente está construindo lá dentro um curso de constelação para você. Todo mês a gente tem workshop sistêmico. Se você está querendo se olhar, mesmo que você não queira ser terapeuta, a constelação é uma ótima ferramenta para você olhar para esses lugares em que você não consegue ter os resultados que você deseja. Então, quando você começa a olhar para essas crenças das mulheres, as crenças que você tem em relação à sua mãe, você começa a mudar. Então, o meu convite hoje para você é, como seria trabalhar isso? Inclusive, agora no mês de maio, a gente vai ter um workshop, vou deixar o link aqui embaixo, para quem é do Prosperação. Esse workshop faz parte do Prosperação, mas se você não é, você pode comprar o workshop avulso. Para quê? Para você curar essa relação. Porque quanto mais você olhar, e eu tenho certeza que a gente vai gravar o workshop, né, vai fazer o workshop dia 31 de maio, mas a gente vai gravar o workshop, vai passar 6 meses, né, você vai ver que você está travada ali em algum lugar, no seu sucesso e tudo mais, você vai ver esse workshop de novo, você vai falar, nossa, não tinha pensado sobre esse ponto de vista. Porque à medida que você vai se conhecendo, você vai tendo clareza de quais são essas crenças aí que te impedem de se reconectar com essa energia, que nada mais é do que a energia do feminino. A mãe só projeta a energia do nosso feminino, né? O que a gente tem coragem de acessar, o que a gente não tem coragem de acessar, e por isso é tão importante a gente trabalhar sempre.
Para terminar esse vídeo, eu queria trazer uma frase, né, assim, um pensamento do Bert Hellinger, que é o criador das constelações familiares, e ele falava muito que ele só se reconectou com a energia da mãe dele após os 90 anos. Então, se o Bert Hellinger, que é o criador da constelação familiar, conseguiu fazer isso só depois de 90 anos, como seria você olhar para você o quanto antes? Ele abriu um espaço para que a gente possa fazer isso antes dos 90 anos, né? Então, eu espero que você possa fazer isso. E se você quiser, me ajuda. Vem para esse workshop que vai acontecer agora em maio. Eu espero que esse vídeo tenha contribuído para que você possa se reconectar com o seu feminino e ter mais leveza aí na sua vida, tá bom? Um beijo para você e ótimo dia!